nós vamos trabalhar as atividades de planejamento da logística. Alguns autores colocam atividades primárias ou de planejamento. Eu particularmente prefiro chamar de planejamento. A primária dá a ideia de primeiro, ou de alguns autores consideram essas atividades como mais importantes. E eu vejo a importância de todas as atividades durante toda essa cadeia. Então a gente vai trabalhar as atividades de planejamento, né, da logística, que seria o transporte, manutenção de estoque, processamento de pedido, e nós vamos tentar perceber como essas atividades elas são importantes dentro do âmbito organizacional e também dentro do âmbito público ou da gestão pública. Nessa figura seguinte, a gente percebe-se que existe toda uma cadeia de abastecimento, né, onde são envolvidos diversos atores, onde nós temos as fontes primárias, fornecedores ou terceiros no início dessa cadeia, ou também que a gente chama de atravessadores, né, onde os fornecedores fazem a entrega de um determinado produto de acordo com o pedido para uma indústria. E aqui, nesse primeiro momento, já há uma incidência de uma atividade que é a atividade do transporte, bastante perceptível aqui no recebimento no início da indústria. Quando um produto ele é recebido pela indústria, pela manufatura, pela fábrica, esse produto ele é armazenado num almoxarifado de matérias-primas, né, onde ele passa por um processo de fabricação, processo produtivo. Nele é estocado como produto acabado no final do seu processo produtivo dentro da sua fábrica, dentro da sua indústria. Ao final desse produto, ele vai ser distribuído, e onde há uma incidência de uma nova atividade, no caso do transporte, que ele pode sair tanto para o centro de distribuição, o distribuidor, pode ser um atacadista, ou um varejo, ou até mesmo uma empresa no qual vai terminar a montagem e a fabricação desse produto. Até chegar, nós somos os consumidores ou os clientes finais. Então a gente percebe que existe toda uma cadeia de abastecimento que a gente considera alguns autores que são envolvidos, e dentro dessa cadeia existem algumas atividades da logística. No caso, transporte, compras, manutenção de estoque, processamento de pedido, armazenagem, embalagem, né? E a gente percebe que existem diversos atores envolvidos, seja fornecedores, a indústria, centro de distribuição, distribuidor, atacadista, varejista e o próprio consumidor. E a gente percebe também nessa cadeia que existem diversas atividades que também são relacionadas com essas atividades que nós vamos discutir a partir de agora. Essas atividades consideradas atividades de planejamento, como a própria movimentação de materiais, a própria distribuição física desse material dentro da organização. E nós vamos perceber que a logística dentro da organização ela precisa se trabalhar de uma forma integrada com essas atividades para que haja uma melhor eficiência dentro do setor público ou setor privado. Então, iniciando a nossa atividade de planejamento com o transporte, a gente vai perceber que o transporte ele é a atividade mais visível ou mais perceptível dentro dessa cadeia, né? Ou seja, a gente percebe mais atividade de transporte durante toda a cadeia. É o que é o mais comum a gente perceber e visualizar a atividade de transporte. Por esta razão, uma dessas razões é que a atividade de transporte ela é a atividade considerada uma das mais importantes. E também pela representatividade dos custos no qual ela representa dentro da empresa, né? Estudos mostram que o transporte ele representa cerca de 1/3 dos custos logísticos de uma empresa, ou seja, 33% de um custo logístico de uma empresa é gasto com o transporte. E nós percebemos que no caso do Brasil, né, onde nós temos uma extensão territorial muito grande, né,
o Brasil utiliza o modal rodoviário como modal mais predominantemente, né, no Brasil. E vou sintetizar aqui com vocês sobre modais de transporte, sobre os 5 tipos de modais, para a gente tentar perceber por que no Brasil há uma falta de investimentos, por que o nosso transporte público ou transporte de produtos, ele não há um investimento, houve uma falta de investimento durante todos esses anos, nos últimos 30 ou 20 anos mais especificamente. E quais as consequências disso? Então a gente percebe que o Brasil ele tem um modal rodoviário como mais predominantemente. Nós temos uma costa litorânea bastante grande, na maior parte da extensão territorial do nosso país. E o Brasil, o comércio, o mercado em si, insiste em utilizar o mercado rodoviário, né? Ou seja, o transporte rodoviário. O transporte rodoviário ele tem algumas vantagens e desvantagens, assim como os outros transportes, aquaviário, transporte aéreo, transporte rodoviário, o transporte marítimo. Assim como diversos modais de transporte, ele tem suas vantagens e desvantagens. E antes de uma empresa escolher o seu tipo de modal, como ela vai entregar, como é que ela vai fazer chegar esse produto até o consumidor, antes ela precisa levar alguns pontos em consideração. Primeiro, característica principal da escolha é a carga a ser transportada. Dependendo do tipo de produto, ele tem que ser transportado de acordo com um modal mais específico. E a grande maioria das empresas utilizam o modal rodoviário como o principal modal dentro do Brasil. Então a gente percebe que no Brasil nós temos 5 tipos de modais: modal rodoviário, modal ferroviário, modal aéreo, modal dutoviário e o modal aquaviário, onde se divide o modal rodoviário em modal terrestre, né? O modal dutoviário, que são transportes relacionados a dutos, minerodutos, gasodutos, transporte aéreo, que são transporte feito por aviões, transporte ferroviário, transporte feito por trens e ferrovias. O transporte rodoviário ele tem uma característica bastante peculiar. Ele é um modal que ele consegue ter a facilidade de se possível utilizar com todos os outros modais. Então ele tem essa facilidade, ao contrário de os outros modais que não podem fazer essa intermodalidade entre os modais. Então o modal rodoviário, por essa razão e por principal característica dele, o Brasil utiliza muito esse modal rodoviário. E nós percebemos que as condições nos nossos estados não são as melhores, ou seja, a infraestrutura em geral, ela não é a mais adequada. O modal rodoviário ele tem como característica para curtas e médias distâncias. E o Brasil utiliza para longas distâncias. Então a gente percebe que o modal rodoviário ele é utilizado aqui no Brasil como longa distância, sendo a característica dele para média e curta distância. Quais os produtos que podem ser transportados no modal rodoviário? Normalmente se transporta produtos de varejo, atacado, produtos de manufatura, produtos de produção considerados leve e moderado, né? Tem algumas vantagens em ser, como eu já falei anteriormente, dele ser o único modal que ele pode intermodalidade com outros modais, mas possui alguns tipos de vantagens, desvantagens ou dificuldades, que seria a capacidade da carga, né? O próprio tempo, devido a uma grande distância, o tempo ele não é hábil. O transporte aéreo ele tem o fator principal da rapidez e agilidade, né? Ele é utilizado para produtos com alto valor agregado, onde quer se transportar mais rapidamente um determinado produto. Mas tem a desvantagem do frete, né? O valor do frete, para se transportar um produto muito caro, que acaba viabilizando o custo de um transporte quando você vai transportar um determinado produto, né? Então a empresa ela precisa avaliar inicialmente a carga a ser transportada, o custo, né, como sendo também um dos principais fatores, já que o transporte ele é um
representa cerca de 1/3 dos custos logísticos, a confiabilidade desse modal, né, e o tempo de trânsito desse modal, né. E as empresas elas avaliam entre outras características essas 4 principais no qual ela pretende escolher o modal. Já o modal rodoviário ele tem uma vantagem de operar 24 horas, são aqueles transportes no qual são feitos por tubulações, por dutos, mas ela tem uma desvantagem, pois ela precisa de grandes investimentos nas estações de acompanhamento e poucos produtos podem ser transportados dentro desse modal rodoviário, né? Já o transporte ferroviário ele tem um baixo custo do transporte em si, mas em compensação ele tem um alto investimento em relação à manutenção das linhas férreas, né, para a implantação de abrir estradas de ferro, é um investimento muito caro, né, e a velocidade considerada baixa. Como vantagem, tem a grande carga a ser transportada. Os principais produtos que podem ser transportados no transporte ferroviário seriam minérios, né, produtos em geral, e tem a facilidade também de levar até um porto ou até uma certa local onde pode ser abastecido no caminhão, interligando com outros tipos de modais. Já o modal aquaviário, que é o modal que nós utilizamos marítimo, né, alguns autores colocam como rios ou lagos, né, em geral pelo mar, é um modal que nós utilizamos 90% dele, mercadorias importadas e exportadas no Brasil, é utilizado através do modal aquaviário. Então, existem algumas vantagens nesse tipo de modal, como, por exemplo, a grande quantidade de carga a ser transportada, né, dentro de um container, no navio, você consegue colocar diversos produtos em grandes quantidades, né, a grande capacidade do produto. Em compensação, tem algumas desvantagens, como o tempo do trânsito dele é considerado baixo, um produto demora 40, 60 dias para vir de outro país para cá, dependendo da distância, e a necessidade de uma embalagem complementar, uma embalagem suplementar, para ser colocado dentro dos containers, né? Então, no caso, quando nós colocamos a questão do transporte, mais especificamente como uma das atividades da logística, ela é uma atividade mais perceptível, mais presente nessa cadeia e é uma atividade que representa uma grande quantidade de custos dentro do setor logístico. E não existe uma modalidade ideal ou uma modalidade melhor dentro dessa cadeia, dessa atividade, dessa logística. O que nós vamos analisar são os tipos de produto, confiabilidade, o tempo, o trânsito, a carga a ser transportada, e todos eles têm suas vantagens e desvantagens. No Brasil, nós percebemos que houve uma falta de infraestrutura nos últimos 30, 20 anos, mais especificamente, né? Isso, historicamente, se a gente for pegar desde o início das nossas construções de rodovias e ferrovias, nós já percebemos que as ferrovias e as rodovias, a própria infraestrutura no Brasil, ela foi criada para os interesses públicos, interesses na época, os barões de café, de algodão. Então, a gente percebe que desde aquela época já houve construção das estradas, mas baseadas por interesses, não interesses públicos, mas interesses individuais, interesses não coletivos, que seriam o ideal para melhorar a infraestrutura no Brasil. E a gente percebe que nos últimos 20, 30 anos houve um total descaso por parte do governo nessa falta de infraestrutura, seja na área portuária, seja na área de rodovias, seja na área das ferrovias. Houve pouquíssimos investimentos. Recentemente, nos últimos anos, houve algum certo investimento, juntamente com as obras do PAC. Algumas obras foram contempladas juntamente com o Plano Nacional de Logística para melhorar essa infraestrutura no Brasil, né?
E essas infraestruturas todas que são responsáveis para o desenvolvimento do país. O Brasil, haja visto que o Brasil é considerado um dos países emergentes, ao lado do Brasil, Rússia, Índia e China. Então, o Brasil está ainda engatinhando quando a gente fala em relação a modais rodoviários em relação aos outros países. É bem notório isso. E somente uma infraestrutura, uma logística integrada é que ela vai melhorar o desenvolvimento de um país economicamente. E dentro do país, entre as empresas, essa infraestrutura também é importante no quesito quando a gente coloca, fazer o produto chegar ao consumidor, satisfazendo esse consumidor mais rapidamente. Isso é bastante perceptível. Falando de outra atividade relacionada a compras, a gente vai perceber que a atividade de compras, dentro do gestão pública, é uma atividade bastante importante, né? Junto com a atividade de processamento de pedidos, né? A gente vai trabalhar a parte de atividade de processamento de pedidos junto com a parte de compras. E nós vamos perceber que processamento de pedido de uma empresa ou de um órgão público, ele não se dá somente quando o pedido é feito diretamente por fornecedor, mas sim desde todo o processo de negociação junto a esse fornecedor, a escolha do fornecedor, a negociação desse fornecedor, condições de pagamento, condições de prazo, entrega, então toda essa negociação até a chegada desse produto, a entrega desse produto pelo fornecedor, o recebimento, a expedição, o lançamento dessa nota para ser pago junto a esse fornecedor. Então a gente vai perceber que o processamento de pedido ele tem diversas fases, né? Todo um processo, como o próprio nome diz, processamento de um pedido, não somente quando uma empresa pega um telefone ou manda um e-mail e simplesmente faz o pedido, né? E manutenção de estoque como sendo uma das atividades importantes na área da cadeia logística, né? O estoque. Então, é difícil você gerenciar um estoque de uma empresa, ainda mais quando você trabalha com uma diversidade de produtos, né? A gestão de estoque ela se torna complexa a partir do momento que você tem que estudar a demanda e o consumo para não faltar aquele produto, onde a falta de um determinado produto, um cliente, ele acarreta não só a imagem da empresa, o consumidor fica insatisfeito, além de a imagem da empresa, gera a insatisfação do consumidor. Então, a gestão do estoque ela tem que ser trabalhada nesse sentido. No âmbito da gestão pública, a gente percebe que existem algumas certas dificuldades, né, quando a gente trabalha essa gestão logística, mais especificamente essas atividades, pedidos de estoque, né. O Rodrigo Alvarenga, no seu material, ele coloca muito um exemplo sobre merenda escolar, e é um exemplo bastante interessante, onde dentro dessas escolas, a própria falta dessa merenda, né, vai acarretar a falta de um serviço, no caso, de uma alimentação para as crianças que estão estudando naquele colégio. Então, a falta dessa merenda, a falta da gestão de estoque, ou às vezes o que acontece muito, o produto ele se torna, vence um produto, se estraga, se deteriora por falta dessa gestão de estoque. Isso tudo é um custo para a empresa. Estoque esse que foi comprado, adquirido e está lá parado para ser eventualidade usado na medida da demanda de um determinado serviço ou produto. Então a empresa ela tem que ter um determinado estoque na medida que os seus clientes, os seus consumidores tiverem a necessidade de adquirir esse produto ou estoque, assim como a entrega de um determinado produto, né? Então no setor público a gente percebe que existem algumas dificuldades. Na próxima unidade, seria a unidade 3, a gente vai trabalhar as atividades de apoio, que seriam as atividades que dão suporte às atividades primárias em qual nós acabamos de colocar. Vamos falar sobre armazenagem, vamos falar sobre embalagem, vamos falar sobre sistema de informação e trabalhar especificamente no ambiente público e tentar mostrar como realmente essas atividades são importantes para essas atividades de planejamento. Até lá!